A visão bíblica sobre virgindade antes do casamento é algo absoluto, é um ideal a ser buscado. O que a gente fala sobre esse tema hoje? Vai ser o assunto do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu joinha, deixa seu like, já se inscreve aí no nosso canal. Vai ser rapidinho e você vai nos ajudar muito. E hoje a gente vai falar desse tema polêmico, que está cada vez mais fora de moda, mas que biblicamente é um tema que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós aprendemos pela palavra de Deus que o sexo foi feito para o casamento. Então, o cristão que segue a Bíblia, que segue a palavra de Deus, vai se guardar para o casamento, vai se guardar para o matrimônio. E aí, gente, hoje em dia está cada vez mais raro, né? Eu lembro que um tempo atrás, mesmo quem não era cristão, mesmo quem não estava na igreja, tinha esse sonho, né? Eu quero casar virgem, eu quero me guardar para minha esposa, para o meu esposo. E hoje parece que a cultura virou, é tudo o contrário. Tem até o tal do BV, né? Quem nunca beijou já é criticado pelos amigos. E aí? Tem uma questão interessante no meio disso aí tudo, é a questão da estrutura cultural mesmo, né? Porque a Bíblia não fala de namoro, por exemplo. O namoro surgiu depois, né? Antes os casamentos eram arranjados, então não tinha namoro. Conhecia a pessoa já para casar, e já casava e ficava ali para sempre. Depois veio o namoro. Aí depois começou o ficar... E agora já tem o ficar sério e o ficar. Então, cada vez mais as pessoas estão fugindo de compromisso. E quando está falando de fugir de compromisso, a gente fala de fugir de aliança. E sexo é aliança, né? Então, eu acho que essa mudança cultural, ela reflete muito nessa postura de considerar antiquado a aliança, né? E querer banalizar o sexo. Hoje em dia esse assunto parece que está fora de moda, né? Para o mundo não tem por que você se guardar, para o mundo não tem por que você esperar, né? Mas para nós cristãos, a gente sabe que isso é muito importante, que isso faz parte da nossa vida com Deus. Né, aprender a esperar, se guardar, colocar diante de Deus não só a sua sexualidade, mas toda a sua vida, mas principalmente a sexualidade, porque a gente sabe que quando você se relaciona fora dos princípios da palavra de Deus, né, quando você tem uma relação sexual fora daquilo que Deus tem para você, você está atraindo para a sua vida, abrindo portas malignas, maldições. E muitas vezes as pessoas não têm, né, concepção disso, não sabem o que pode acontecer. Então é muito bom a gente falar abertamente sobre isso aqui, né, principalmente para os jovens, né, para os adolescentes, porque essa geração de hoje, né, dos jovens e dos adolescentes está sendo muito massacrada, infelizmente, por causa desses conceitos errados que estão sendo dissipados, né, por aí afora. O princípio bíblico, né? Porque muita gente faz essa pergunta, mas onde que a Bíblia fala a respeito do sexo fora do casamento? O texto que eu vou usar aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do 16. Ele fala assim, ó: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, esse versículo está lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, quando alguém pergunta, bispo, por que não ter sexo antes do casamento? Porque você vai estar se tornando uma só carne com aquela pessoa. E isso tem a ver com o mundo espiritual. Quando você se torna uma só carne, você está trazendo para a sua vida tudo que está na vida daquela pessoa.
Então ele fala, caso não sabeis, imagina uma prostituta, ele usa o exemplo extremo aqui, mas a prostituta faz sexo com quantos homens? Se ela fizer com um por dia, são 365 por ano. E aí, com cada um desses homens, ela se tornou uma só carne com ele. Aí você vai lá e se une à prostituta, você está se tornando uma só carne com esse tanto de gente. Olha quanta maldição você está trazendo para a sua vida, quanta coisa até negativa, desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Tristeza, desvalor. Ele fala isso, né? Dessa questão de se tornar uma só carne. Aí os mais espertinhos vão dizer, mas se eu vou casar lá na frente com minha namorada, com minha noiva, não tem problema eu me tornar uma só carne com ela, mas quem te garante que você vai casar? Quem te garante que você não vai ter sexo com a namorada hoje, e amanhã não dá certo, termina, aí vai ter outra namorada, tem sexo. Você foi pegando a carga espiritual de todas essas pessoas e você vai acabar levando futuramente para o seu casamento. Então, o princípio da palavra é esse. E aí ele diz mais, ele fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade contra o próprio corpo, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele fala o 19, outro princípio espiritual. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a partir do momento que eu entendo, meu corpo é santuário do Espírito Santo, meu corpo pertence a Deus, eu me tornei um com Deus através do Espírito Santo, eu vou me guardar, eu vou guardar o santuário do Espírito Santo, e eu vou fazer o sexo, que a Bíblia fala que o leito do casamento é um leito sem mácula, porque no casamento o sexo é permitido, eu vou me guardar para esse momento, né? Então esse é o princípio espiritual que está por trás da virgindade antes do casamento. Eu acho interessante também a gente colocar aqui que a Bíblia fala muito das primícias, né? Que a gente tem que honrar a Deus com as nossas primícias. Primícias fala do primeiro, que é tudo que você tem que fazer, em primeiro lugar, você vai fazer para Deus. Então, até esse momento, a gente precisa dedicar ao Senhor. É a minha primeira vez que eu vou estar com uma pessoa. Que quando a gente fala isso de primeira vez, gente, é lógico, é para o seu casamento. A gente sabe que quando a gente namora e a gente vai noivar, a gente tem uma intenção de casar. Então, a gente sabe que o casamento, né, quando as pessoas estão com um propósito ali, essa primeira vez que as pessoas vão, né, deitar juntas, vão dormir, passar a primeira noite junta delas, elas vão oferecer até a primícia da vida delas ao Senhor. Elas vão honrar a Deus com a primícia, né, da primeira noite delas. Então, assim, a palavra de Deus fala que Ele, né, a quem honra, honra. Então, quando a gente honra o Senhor, até nessa questão, né, o Senhor depois Ele vai nos honrar. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, não só como o Cristiano falou, mas eu também preciso dedicar ao Senhor em primeiro lugar na minha vida, colocar, né, Ele em primeiro lugar. E isso também tem essa questão. E tem um outro princípio também, que é assim, quando eu consigo me guardar, porque o sexo é o limite do solteiro. O solteiro tem um limite ali, que é o sexo. Depois do casamento, qual que passa a ser o limite? Aí é o adultério. Então, se eu conseguir me guardar antes do casamento, no casamento eu vou conseguir me guardar. Se eu respeito os limites anteriores, no casamento eu também vou estar dentro de algum limite, né? Exatamente. Então, eu estou solteiro, meu limite é beijar, é ficar. Aí eu comecei a namorar e fiquei noivo, meu limite é o sexo. Eu casei, meu limite é o adultério. Então, se solteiro eu não fico, eu não saio com qualquer pessoa, eu estou me guardando ali para a pessoa, para um relacionamento sério. Entrei no relacionamento sério, comecei a namorar, a noivar, o limite é o sexo. Eu venci aquele limite, aí eu estou pronto para vencer o limite do casamento, que é o adultério. Se eu quebrei o limite quando eu estava solteiro, eu ficava. Quando eu namorava e noivo eu tive sexo, provavelmente lá no casamento eu vou quebrar o limite do casamento, que é o adultério, né? Tem uma questão importante que a pessoa pergunta, mas bispo, eu não sou mais virgem, me converti agora, era do mundo, e agora, o que eu faço?
Né? E a partir daí, agora já que eu não sou mais virgem mesmo, acabou. Tem um vídeo que eu quero chamar, esse primeiro vídeo, o próximo, ele fala sobre esse princípio, o princípio que muita gente não fala mais, que até virou uma palavra até feia, né? Mas castidade. Castidade é uma palavra importante dentro do princípio que nós estamos falando aqui. Pode soltar. É bem simples. Basta você parar de ter essa ideia de que virgindade e castidade são sinônimos. Não. Uma pessoa virgem pode muito bem não ser casta. Por quê? Porque a castidade é a virtude da pureza e do autodomínio. A partir do momento que você passa a viver de maneira santa, de maneira pura, buscando essa pureza, você vai estar vivendo a castidade, independente de ser virgem ou não. Olha aí. Então, a partir do momento que no mundo, ou até, né, poxa, eu já vim para a igreja dessa forma, eu não sou mais virgem. Como é que eu vou me guardar agora? A partir dali. A partir daquele momento eu falo, não. A partir do entendimento, né? A partir do entendimento. Eu recebi o entendimento, eu vou me guardar para o meu casamento, eu vou me guardar. E aí vem a pergunta, né? Eu só dar um texto aqui antes dessa pergunta. Atos capítulo 15. O escritor de Atos, ele fala sobre você se abster das relações sexuais ilícitas. Aí quando você vai no original, o que significa as relações sexuais ilícitas? Aí tem uma lista aqui, a palavra ilícitas, no grego, né, relação sexual ilícita, pode ser o adultério, que eu já falei, a fornicação, relação sexual com animais, com parentes próximos, que nós conhecemos com incesto, né? São vários tipos de relações sexuais que estão fora do contexto do casamento, né? Então, o sexo ele foi feito para o casamento. Deus preparou o sexo para o casamento. Então, quando você se guarda, né, você está cumprindo a palavra de Deus. E aí Deus vai honrar você lá no seu casamento. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte, mas se eu não fizer sexo, muita gente faz essa pergunta, né? Muita gente fala isso, usa esse argumento. Mas se eu não fizer sexo com meu namorado, meu noivo, como é que eu vou saber como que é para saber se eu vou querer casar com ele mesmo, né? Tem muita gente que fala isso. Se eu conhecer só depois de casado, e aí, se eu não gostar depois de casado? Test drive, né? Deixa eu fazer. A resposta é simples. Tem um monte de gente fazendo sexo antes do casamento que está divorciando. E por isso está mantendo o casamento. Que não adiantou nada, né? Isso não mantém o casamento. Isso não faz o casamento ficar sólido, né? Tem muita gente também que está se relacionando já, até que mora junto, e aí se converte, decide se casar e faz um tempo de abstinência, né, bispos? Como vocês já viram esse tipo de caso? Já tivemos vários casos desses, de pessoas que vieram para a igreja, já moravam juntas, tinham um relacionamento do mundo, mas aí vem para a igreja, o Espírito Santo toca o coração, eles começam a querer ver essa mudança também na vida deles, e eles falam, procuram a gente, falam, bispo, a gente quer fazer um voto, a gente quer casar na igreja, e até o dia do casamento a gente quer se guardar, a gente não vai ter relação, a gente vai viver na palavra. E aí, né, muitos nem usavam aliança, né, Cristiano? Eles compram aliança, ficam noivos, a gente abençoa o noivado. E aí, só depois do casamento é que eles vão voltar novamente até a vida de casado. Então, assim, quando se guarda, e um dos momentos mais esperados no casamento é a lua de mel. A pessoa que não se guardou para o casamento vai chegar na hora da lua de mel e aí? Não vai tem ter novidade, graça nenhuma. né? Vai ser Vai fazer o quê na lua de mel? uma Só noite passear. comum, né? Mas quando você está se guardando, você cria expectativa para aquele dia, você cria expectativa para aquele momento, né? A mesma coisa é o casal que está ali se guardando, está ali buscando ter santidade, aí de repente caí, não aguentei, não me guardei, no sentido de que a Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Então, um casal de namorado cristão que está se guardando, que fica sozinho em casa, que para o carro na rua escura, né, são situações que você tem que fugir. É José, na hora que a mulher de Potifar... E se conhecer os limites, né? Na hora que a Potifeia foi para cima dele, ele saiu correndo, porque se ele fica ali, ele não consegue suportar, né? Mas eu caí. E aí, o que eu vou fazer a partir daí? Tem um vídeo para explicar isso. Pode soltar aí pra gente, vamos assistir. Namorados
Pastor, já avançamos o limite. Ih, pastor, já, ó pai, nem te conto, nem quero que você conte. Pastor, você acha que a gente tem que terminar? Não. Vocês não tem que terminar o relacionamento, vocês têm que terminar o pecado, antes que o pecado termine com o relacionamento. Então hoje a decisão não é vocês terminarem porque estão abrasando, porque você já tem intimidade. Hoje é o dia de vocês pegarem a vida de vocês juntos e dizerem: nós queremos viver um novo padrão, nós queremos viver um novo estilo de relacionamento, nós queremos ir além. É difícil, a gente não consegue, a gente luta, a gente promete não fazer de novo, mas o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Saia desse seminário hoje com uma decisão de viver em santidade. Gente, santidade não é vender uma imagem de pessoa certinha. Santidade é um estilo de vida, é uma dieta, é um regime que você adota, é um padrão de vida, é um novo modo de viver. Esse vídeo ele traz um princípio importante, que ele fala ali a decisão de viver em santidade, mas ninguém consegue cumprir essa decisão sem a ajuda do Espírito Santo. Se Deus não tiver, se Deus não tiver junto ali, se você não tiver em oração, jejum, leitura da palavra, se consagrando, esquece. Naturalmente, na força humana, é muito difícil você resistir. Porque é aquela coisa, né? A carne fala, gente, ela grita. O hormônio não converte, entendeu? Né? A gente fala pois muito é, isso, então né? assim, é e muito... tem que ter mesmo, né? Porque você não tem separa, porque não é essa pessoa com quem você deve casar. Se você não sente atração física pelo seu namorado, pelo seu noivo, então fisicamente você vai ter atração. Como que eu consigo resistir? Me fortalecendo espiritualmente. Aí entra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a força espiritual, né? Espiritualmente você consegue vencer o pecado. É isso aí, é isso aí. Então, vamos lá, a gente já falou dos benefícios. Tem uma questão que a gente pode levantar aqui, que é isso que a gente estava falando sobre a pessoa não ter atração, né? Eu vejo muito, quando eu estava fazendo lives sobre terapia, muitas pessoas da igreja, muitos jovens da igreja me traziam assim, que elas encontraram a pessoa com quem aparentemente elas dão certo, estão pensando em casar, mas que era muito fácil guardar a santidade, porque não tinham atração física pela pessoa. Então, se deviam estar juntas por causa da missão ou se não. Se isso era um bom sinal, como se fosse uma coisa boa, sabe assim? Com meu namorado dá tudo certo, a gente consegue guardar santidade super tranquilo, então é um ótimo sinal. A gente vai casar, com certeza vai dar certo. É o contrário, né, também, assim. Acho que a atração tem que existir. E aí, dentro disso, a gente vai para o princípio e vai organizar dessa forma. Esses dias eu abri meu Instagram e eu vi uma frase que achei muito impactante, o jeito que a frase estava escrita, né? Tava assim: o diabo odeia o sexo. E aí, todo o trabalho, o sexo foi algo criado por Deus, que é para ser perfeito. E todo o trabalho que é feito em cima da questão da hora errada, da pessoa errada, o jeito errado, é para destruir aquilo que Deus fez. E por isso a gente tem hoje, em terapia mesmo, recebo muitas mulheres que não conseguem ter prazer, que são casadas e tudo, e estão com isso porque o diabo distorceu o sexo, né? Então hoje as pessoas se colocam muito, as mulheres estão muito objetificadas, né? Os homens acabam que precisam entrar também nesse novo sistema e fica uma questão muito perdida, né? Já que a gente está falando desse princípio da virgindade, não é só a questão da virgindade, mas é importante trabalhar assim... Da banalização, né? Da banalização. Virou... Deus criou... O casamento tem que ter sexo. Às vezes eu vejo as pessoas brincando com isso. Na casa que você não vai ter sexo mais. Não é para ser desse jeito. Esse não é o projeto de Deus. Isso é fruto do pecado, fruto do que está acontecendo. Então, quanto mais a gente trouxer para os princípios de Deus desde o início, mais a gente também vai conseguir chegar no final... Eu acho que isso acaba sendo, Ana, até uma brincadeira que a gente faz muitas vezes em congresso de casais, reuniões de casais, porque existe uma questão que para o homem o sexo é muito mais rápido. O homem é o micro-ondas, ele se depender do homem, ele tem uma frequência muito maior do que a mulher. A mulher não, a mulher precisa ser preparada, a mulher ela não é uma coisa automática. A gente fala que a mulher é o fogão de lenha, né? O homem é o micro-ondas, a mulher é o fogão de lenha.
Então acaba que muitas vezes o marido queria ter relação com a mulher X vezes na semana, a mulher quer menos do que o marido, e acaba essa diferença. Mas a maioria dos casais tem uma constância, né, no relacionamento marido e mulher. São fases, né, gente? Quando você casa, você tem de um jeito, você não tem filho. Depois que vem o filho, aí muda, é outra fase. Então, assim, o casamento vem a menopausa, vem né, por passa por várias fases, várias coisas. E o homem não, o homem não tem menopausa, o homem não fica menstruado. O homem não tem questão de cansaço, às vezes. O homem está ali sempre pronto, né? E a mulher precisa de tudo isso. Por isso que o casal, né, que vai se casar precisa estar junto em Deus, ter um propósito, uma missão juntos, porque eles vão crescer em tudo juntos. E até nessa fase, nesse período, a gente está falando aqui de começos, né, de vida sexual, mas mesmo no começo e até lá, né, do meio para o final, porque, né, são várias fases, é preciso ter esse entendimento de maturidade, de entendimento, porque quanto mais você entender, quanto mais você estiver em Deus, os dois, o casal, o homem, tanto o homem quanto a mulher, vai ser mais fácil para eles vencerem também as dificuldades, tanto do começo quanto depois de casarem. É isso mesmo. Você tem um livro aí, Ana, para mostrar? O livro aqui, gente, Bispa Lúcia, né, sempre. Reflexões Diárias 2, que é um livro que tem todos os dias um devocional. Então aqui ela coloca, tem todos os dias do ano, né, um versículo, um devocional sobre esse versículo e uma oração você vai fazer aqui junto com ela para trazer crescimento, enriquecer o seu devocional. Você que quer aumentar a sua vida de oração, sua intimidade com Deus, é ótimo esse livro para você e para também, se você quer presentear alguém que está apresentando a experiência com Deus, nada melhor do que orar, né? Então, passa lá na livraria, adquire, vai ser uma bênção. É isso aí, você encontra esse título e vários outros livros na editora SBE, pelo site sbshop.com.br. E se você quer patrocinar a gente, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Sua marca vai aparecer no YouTube, na Rede Gênesis Televisão e na Sara Brasil FM. Olha que legal, tá bom? Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. A Bíblia tem uma parábola que Jesus contou, que é a parábola das 10 virgens. Que elas ficavam esperando o noivo com a lamparina. Tem até a música lá do Theo Rubia. Maravilhosa aquela música. E as lamparinas estão acesas, né? E a Bíblia também fala de Jesus como noivo e a igreja sendo a noiva. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva que está aguardando o noivo. E Jesus também, ele fala que ele vai para o céu preparar a morada. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar a morada. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar nessas moradas. Como que era o casamento judaico? Na época de Jesus, a Ana até falou que não tinha um namoro, não tinha esse período de namoro, da corte que a gente tem hoje na igreja, né? Que é o período de oração. Como que funcionava? Um jovem ia casar com uma outra jovem. Pode ser porque ele gostava dela, ou porque a família arranjou aquele casamento. Aí o pai desse jovem, ele vai até na casa da jovem, conversa com o pai dela e pergunta qual é o dote, quanto que ele tem que pagar para poder casar com aquela jovem. O pai fala o dote, o pai da noiva, né, da mulher, o pai do noivo volta, o noivo vai lá, paga o dote, paga o preço pela vida dela, né? Então Jesus é o noivo, ele pagou o preço na cruz pelas nossas vidas, por isso que a Bíblia fala que nós somos comprados. E aí, a partir daquele momento que o casamento foi arranjado, o noivo tem que construir a casa. Eu preciso ter uma morada, eu preciso ter um lugar, eu não posso casar sem ter uma morada. Aí a noiva, ela põe uma lamparina em frente à casa dela e ela vai mantendo aquela lamparina acesa. Porque no dia que o noivo voltar, que a casa estiver pronta, que a morada estiver pronta, o noivo volta para levar a noiva para viver com ele. E quando ele volta, ele tem que chegar lá e ver a lamparina acesa. Se a lamparina estiver apagada, isso significa que ou a noiva perdeu a virgindade. Vou abrir um parêntese aqui na história. Vocês sabiam que pela lei
isso é até 2002. 2002 mudaram essa lei. Mas até 2002 no Brasil, se o marido chegasse na hora de consumar o casamento, ele visse que a mulher não era mais virgem, ele podia cancelar o casamento, anular o casamento? Tem um amigo do meu pai que ele casou, ele foi desse jeito aí, combinaram, tal. Na hora que ele foi desposar ela, né, na hora da lua de mel, ele viu que ela não estava... Ele voltou para os pais dela e devolveu. Então, tinha essa Devolveu, olha, não quero essa mulher não, tá aqui de volta, viu? Mas vamos voltar. Então, Jesus é o noivo que já comprou a noiva, já pagou o preço por ela, a igreja, e ele foi preparar a morada. E ele fala, na casa de meu pai tem muitas moradas. Normalmente, a casa do filho que ia se casar era construída no mesmo terreno do pai. Então, na casa do meu pai, eu vou preparar a morada para vocês. E um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai encontrar a noiva ou com a lamparina acesa ou com a lamparina apagada. A lamparina apagada significa o quê? A noiva desistiu do noivo. Ou a noiva perdeu a virgindade, ela se prostituiu. Aí ela vai lá e apaga, não tem. O noivo vê e fala, não, eu não tenho mais nenhuma obrigação. Entendeu melhor a parábola que lindo, das 10 ilhas? Que parábola entendeu? linda, É falando de interessante, céu. né? Isso, porque se as jovens todas tivessem esse entendimento, acho que seria bem mais fácil. Seria mais fácil. Porque a gente sabe que o mundo está aí com muitas tentações, está cada vez mais forte, mais presente, e eu sei que é muito difícil para o jovem se manter puro no mundo que a gente vive hoje, porque, meu Deus, as mulheres estão, né, as mulheres mundanas, vão falar assim, né, as mulheres que não são cristãs, elas só caem em cima matando mesmo, e não é só sobre os jovens, não, sobre os casados, sobre os homens em geral. Então a gente tem que ter sempre essa convicção, né, de ter esse entendimento, né, de entender, né, a necessidade da gente colocar mesmo, né, Deus em primeiro lugar na nossa vida e se purificar, se guardar para que tudo isso seja, né, suba como um aroma agradável ao Senhor naquele dia ali, ó. Tem muitos benefícios, espiritualmente falando, naturalmente falando. Então, você quer ter um casamento feliz, duradouro, vale a pena se guardar, vale a pena manter-se em santidade e crer em Deus, né? Crer que Deus vai honrar você nisso, tá bom? Chegamos ao final. Mais uma vez, valeu aí pela sua companhia, pela sua audiência. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Quer nos conhecer? Onde, Bispa Camille? Nós estamos aqui, você que está em São Paulo pode vir aqui na Rua Augusta, número 2027. A gente está bem pertinho do metrô Consolação e bem pertinho aqui da Avenida Paulista. Todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Vem aqui conhecer a gente, receber um abraço e receber uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Que Deus abençoe você. Forte abraço. Fique na paz.